Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, as ilhas, principalmente as oceânicas, possuem ecossistemas únicos e geralmente caracterizados por possuir elevada biodiversidade, mas ao mesmo tempo serem particularmente sensíveis a perturbações, sejam elas de origem natural, sejam de origem antrópica. Na Madeira, ao contrário do que muitas vezes se tenta fazer crer, as questões ligadas ao ambiente têm sido, desde o início da nossa autonomia, uma preocupação constante, estando sempre presentes na atualidade política e nas preocupações dos governos sociais-democratas que ao longo dos anos governaram a região. Apesar de numa ou noutra situação as coisas não terem corrido bem, quem faz, quem executa, comete erros e só não erra quem nada faz. A verdade é que houve preocupação de procura de modelos que servissem os interesses ambientais, conjugando-os com os restantes interesses sociais, económicos, culturais, educativos e turísticos, na senda de um desenvolvimento que se afigurava premente, mas se pretendia sustentável. Por isso, foram criadas condições de gestão, de melhoramento, de investimento, de qualificação e de preservação ambiental, tendentes a tornar o ambiente o ator principal da ação humana e, simultaneamente, uma causa mobilizadora da população em nome da sua valorização, preservação e desenvolvimento, assente num binómio homem-natureza que foi, desde o início, muito caro aos governos desta região. Ao longo destes anos, foram desenvolvidas políticas que têm vindo a produzir inegáveis resultados, nomeadamente na educação ambiental, na preservação da natureza, nas questões da biodiversidade e na sensibilização e mobilização geral em nome de um ambiente sustentável. A criação em 1982 do Parque Natural da Madeira e a criação das reservas naturais, tanto as terrestres como as marinhas, foram passos importantes na prossecução desses objetivos. As entidades regionais com responsabilidade na área do ambiente foram dotadas dos meios necessários para a prossecução das suas funções de acordo com as suas atribuições e competências. Como resultado desta política, o reconhecimento regional, ou seja, o povo, nacional e internacional, tem vindo a ser demonstrado com factos concretos e indesmentíveis. Se não vejamos, em 1999, a nossa floresta natural, a Laurisilva, é reconhecida como Património Mundial Natural da Humanidade pela Unesco, tornando-se, assim, o único património natural de Portugal com este galardão. Em 2012, mais concretamente no dia 7 de maio, foi atribuído ao projeto de preservação lobo marinho, uma espécie em recuperação na Madeira, o prémio BES Biodiversidade 2012. Esta distinção deveu-se ao importante trabalho de preservação e recuperação do lobo marinho que foi atribuído pelo Banco Espírito Santo, em parceria com o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos e com o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Apenas um dia depois, 8 de maio, o projeto SOS Freira do Bugio, desenvolvido também pelo Parque Natural da Madeira, foi galardoado com o prémio Best Project 2012. Esta distinção é o reconhecimento dos Estados membros da União Europeia e visa premiar os projetos europeus que se distingam na sua qualidade e pela sua ação em prol da manutenção da biodiversidade europeia. Destaque-se a propósito
que foi a segunda vez que o Parque Natural da Madeira foi distinguido com este prémio, sendo que o primeiro foi em 2010 com o projeto Freira da Madeira. Aliás, devo acrescentar que o Parque Natural da Madeira é recordista em termos nacionais de entidade com projetos aprovados pela Comunidade Europeia e por instâncias internacionais na área da conservação da natureza. Em 29 de junho de 2011, as boas práticas ambientais regionais lograram a obtenção de mais um galardão de renome mundial ao inscrever na Rede Mundial Natural das Reservas da Biosfera o Concelho de Santana, que deste modo se tornou a primeira parcela do nosso território e a 7ª em Portugal a obter semelhante distinção. A estas distinções junta-se em 2011 o Prémio Ulisses da Organização Mundial do Turismo, atribuído à região, prémio este que se destina a distinguir organizações governamentais que se distingam na área do ambiente e da sustentabilidade. Estes são apenas alguns dos exemplos do que, no que diz respeito ao reconhecimento ao nível das mais altas instâncias internacionais, fazem sobre o nosso desempenho na área do ambiente e da sustentabilidade. E é este respeito que dizem os nossos adversários e aqueles que, disfarçadamente, se arrogam de ambientalistas, quando, na realidade, mais não os move do que interesses de índole pessoal e ou políticos, mas nunca os reais valores da natureza. A prová-lo estão os constantes ataques pessoais e caluniosos dirigidos a pessoas e ou instituições que, ao longo destes anos, tudo fizeram para a preservação do nosso património natural. Não menos sintomático, e isto é importante, muito importante, é o facto de esses indivíduos estarem sempre prontos à crítica, por vezes injusta e normalmente caluniosa, mas entrarem em período de nojo sempre que a região é objeto de uma boa notícia em questões relacionadas com o ambiente, ou quando quando é que se ouviu uma palavra de apreço ou de congratulação da parte dessas personalidades. Não tem moral nem autoridade para criticar quem não tem a humildade de reconhecer o mérito. Para esses, uma história não pode ser prejudicada, uma boa história, entre aspas, não pode ser prejudicada pelos factos e não raras as vezes, primeiro se tiram as conclusões e depois é que se procura, por todos os meios, a sua comprovação. É lamentável que assim seja. No entanto, para nós o importante é continuarmos a trabalhar e o juízo que nos interessa é o que a maioria dos madeirenses faz do nosso trabalho. E é com esse e para esses que nós continuaremos a trabalhar. Tenho dito.